Então, estamos agora gravando. Essa é a nossa aula, a nossa quinta aula, o quinto encontro do curso de Planejamento Tributário. Hoje, diferentemente dos outros dias, estamos aqui reunidos pelo Meet, porque eu quero conversar com vocês a respeito do andamento do bimestre até aqui, passar as informações do trabalho, que vocês vão apresentar para mim no dia 23. Então, achei que era melhor e mais produtivo a gente trabalhar no Meet. Certo. Alguém aqui, o Eduardo, pediu para entrar, mas eu autorizei, ele não entrou. Daqui a pouco vem de novo o pedido. Então, deixa eu só projetar para vocês aqui o material. Material não, só explicação do trabalho. Tem a gente pedindo para entrar. A Larissa. Tudo bem. Eu já quis colocar aí o arquivo do Word para vocês, com a explicação do que eu quero que vocês apresentem, porque eu já vou anotar os nomes dos grupos e o tema que cada grupo vai trabalhar, já fica aí como documento para o meu controle, depois para concessão das notas, né? Então, o tema do nosso trabalho é a proposta de reforma tributária. Quem se liga aí no noticiário político sabe que esse tema já está em discussão há muitos anos e parece que há atualmente um consenso para que a gente tenha um texto base para ser votado pelo Congresso Nacional. E há, nessas discussões a respeito da reforma tributária, 3 grandes pontos que estão em discussão. E a gente tem a eterna polêmica que a gente já comentou em sala do imposto de grandes fortunas. Então, eu gostaria que vocês se dividissem nesses temas, para a gente ter 4 grupos. E dentro desses 4 grupos, eu quero que vocês me apresentem os seguintes tópicos. Primeiro, argumentos em defesa desse tributo. Então, por que tem que ter imposto sobre grandes fortunas? Ou por que o Brasil deveria adotar um modelo de imposto sobre valor agregado? O IVA, ele é utilizado na União Europeia, ele seria o substituto do ICMS. Por que a gente deveria retornar com a CPMF, Contribuição sobre Movimentação Financeira? E a taxação dos dividendos, que é a ideia de que os contribuintes que são acionistas de empresas que estão listadas em bolsa de valores, quando recebem os lucros desses investimentos, precisam pagar sobre eles um imposto. Então, eu gostaria que vocês apresentassem argumentos em defesa disso. Então, por que esses impostos estão certos? Por que é bom estabelecer esses tipos de tributação? Em seguida, os problemas ou as complicações, né, que esses tributos podem trazer em relação ao sistema. E, no final, a posição pessoal de vocês a respeito dessas tributações específicas. Então, a gente tem, por exemplo, eu vou passar depois alguns textos para vocês darem uma olhada. Essas discussões são fáceis de encontrar, tem muita coisa na internet. O que eu quero é que vocês se situem na discussão, sabe? Não é propriamente um trabalho de pesquisa, mas sim para que vocês entrem na conversa e saibam o que está acontecendo, porque é bem provável que esse vai ser um modelo de tributação que vai estar em vigor quando vocês saírem da faculdade e ingressarem no mercado. O IVA ele vem para simplificar o ICMS, que é o tributo de mais difícil apuração que a gente tem hoje. Ele tem um problema de que ele vai necessariamente, porque você vai estar mudando a forma de aferição nos diferentes momentos da cadeia produtiva, então você vai mudar a distribuição dos recursos entre os diferentes municípios, entre os estados e a União. Então, ele traz um problema político. A contribuição sobre movimentação financeira, ela traz dinheiro para a Seguridade Social, para a Previdência, para a Saúde, para a Assistência Social, mas ela acaba aumentando a carga tributária sobre as pessoas, não só os ricos, né, mas sobre todo mundo. A gente tem hoje a universalização dos serviços bancários,
Então, ele não é mais um imposto que vai incidir só sobre os ricos, mas sobre todos. E também ele acaba, com isso, violando o sigilo bancário. A CPMF viola o sigilo bancário. Se o governo tem um percentual de todas as suas movimentações financeiras, ele tem a sua movimentação financeira. Dividendos, os defensores da taxação dos dividendos defendem que as pessoas que são investidoras em bolsa de valores, normalmente são pessoas com um poder aquisitivo maior, que estão recebendo lucros sobre o investimento, enquanto a valorização vai se dar na cotação, e que esse lucro deveria, portanto, ser tributado. Os críticos desse imposto, por sua vez, dizem que a gente já tem um imposto sobre os lucros das empresas, que é a CSLL, que é cobrada antes da distribuição, porque simplesmente é mais fácil cobrar das empresas na saída do que individualmente dos contribuintes. Então, é um imposto caro para ser fiscalizado e é um imposto redundante. Basicamente, é uma bitributação, porque o mesmo lucro da empresa estaria sendo cobrado duas vezes. E a questão das grandes fortunas, que a gente já falou em sala, né? Está previsto na Constituição, então é um imposto que, se a Constituição já estivesse inteiramente em vigor, ele já estaria sendo cobrado há muitos anos. Ele visa trazer uma redistribuição de renda maior, mas, por outro lado, grandes fortunas, elas são móveis. Então, você não tem como pensar que, ao tributar uma grande fortuna, que ela vá simplesmente ficar parada esperando uma alíquota de imposto. Então, é bem provável, isso aconteceu em alguns países que adotaram o imposto sobre grandes fortunas, que esses grandes milionários eles vão simplesmente deixar o país com seus patrimônios, e com isso nós teremos um empobrecimento do país ao invés de uma melhor redistribuição, de uma melhor distribuição de renda. Então, isso é uma linha geral, né, do que está em discussão nessas questões. E vocês vão pesquisar isso. Eu vou passar para vocês aí alguns textinhos para vocês entrarem na discussão. E nós vamos discutir esses temas em seminário de uma maneira mais aprofundada no dia 23 de setembro. A Luana levantou a mão. Pode falar, Luana. Professor, então, a questão das grandes fortunas. O cara que ele é milionário hoje no Brasil, ele tem lá, sei lá, 10, 20 milhões na conta. Se ele sair daqui para viver a vida dele num país de primeiro mundo, ele já não vai ser mais tão rico, entendeu? Ainda mais que o padrão de vida, o custo de vida lá fora é muito mais alto, né? Tem essa questão também. Então, mas aí tem que ver, né? 10 milhões é uma grande fortuna? Então, eu não sei qual que é o parâmetro, né, da taxação das grandes fortunas, a partir de quantos milhões. Hoje não há parâmetro, porque ainda não existe o tributo. Porque a lei vigora e o parâmetro, digamos, de 10, 20 milhões. Então, não é essa galera que vai embora, né? Vai ser os latifundiários, a galera que é. Não, os latifundiários não podem ir, porque não dá para ele levar a terra embora, né? Não, ele vai manter o negócio aqui, ele vai embora, né? Então, quem vai embora é a galera. Mas ele vai continuar tendo a fortuna dele aqui. Quem vai embora é a galera das fintechs, quem vai embora é a galera do prestação de serviço. O latifundiário vai ficar. Não tem como você levar uma fazenda de soja embora. Não, mas eu digo, ele sair daqui, ele vai manter o negócio, ele vai manter o negócio, porém ele vai também procurar outros investimentos lá fora, vai morar lá fora, entendeu? Então, mas aí quando ele tirar o capital daqui, ele vai recolher o imposto. O problema não é o dono de terra, porque a terra não vai embora. O problema é principalmente a área de serviços, os serviços financeiros, essas fintechs, essas startups. Então, a gente tem aqui, por exemplo, em Curitiba, o Ebanks, que é um dos unicórnios, né? Uma das empresas de alta tecnologia que vale mais de US$ 1 bilhão. E é uma empresa que pode funcionar em qualquer lugar do mundo. Sim. E que gera inovação, e que gera patente, e que gera valor agregado altíssimo. Então, o risco desse imposto é o fato de que esse capital ele tem muita facilidade para ir embora. Os países lá fora receberiam essas empresas de braços abertos. E assim, eu não estou dando a minha posição, é porque normalmente os argumentos de vocês estão vindo
a favor do imposto. Então eu estou falando contra. Se vocês falarem contra, eu vou falar a favor. Eu quero discutir, eu quero que a discussão flua. Não, mas eu não tenho ainda um. Assim, eu não sou a favor nem contra, eu ainda não tenho um parâmetro, assim, mas pelo que o senhor falou na última aula, que ah, lá na frente será igual o imposto de renda, que até as pessoas classe médias estarão pagando esse imposto, então eu já não vejo vantagem, porque atualizar a tabela, a gente sabe que o governo federal não vai atualizar todo ano, assim Sim. como não faz com o imposto de renda, né? Então, esse é um problema. Esse é um problema. Então, por exemplo, vamos pensar no Brasil de 10 anos atrás. Não sei se vocês lembram, se vocês têm idade para lembrar, mas ali no começo da década passada, na virada ali de 2010 para 2012, 14, o preço dos imóveis se multiplicou por 3, 4. Então, um apartamento que custava em 2010 90 mil, hoje você não o compra por menos de 400 mil. Então, um Sim, sujeito, vamos pensar então, um sujeito que tinha um apartamento de 400, 500 mil reais há 10 anos atrás. Esse apartamento hoje está valendo 2 ou 3 milhões de reais. Esse sujeito se tornou um milionário? Porque na vida dele não mudou nada. O bem que ele tem se valorizou, mas se ele é um único imóvel, ele mora, ele não está usufruindo daquilo. a não ser que ele venda e compra outro de 400 mil de novo. Pois é, aí ele vai pagar imposto de renda sobre o lucro. Exatamente, E além de tudo, além do imposto de renda, ele teria que pagar um imposto todo ano por ter uma grande fortuna. exatamente. É. Wagner, pode falar. Ô, professor, mas você falando dessa crise imobiliária aí, tem muito a ver com 2008 em relação lá aos Estados Unidos? Aquela Não, não, 2011 foi o contrário. No Brasil, houve uma grande valorização dos imóveis, porque quando houve a crise nos Estados Unidos, inclusive um de vocês, a gente, se eu não me engano, com parte de vocês, a gente assistiu aquele filme A Grande Aposta, né? Que falava da crise da bolha imobiliária, né? Foi. Isso. As pessoas que tinham dinheiro para investir, quando estourou a bolha do subprime nos Estados Unidos, o que elas começaram a fazer? E tem tudo a ver com esse tema do imposto sobre grandes fortunas. Quando os investimentos nos Estados Unidos ficaram complicados, as grandes fortunas começaram a buscar outros países, mercados emergentes para colocar dinheiro. Então, foi uma época que assim, o Brasil estava exportando muita commodity, muita soja, muito minério de ferro para a China. A Petrobras ela estava pré-mensalão, então estava exportando muito. O Brasil estava exportando muito óleo cru, Estados Unidos, China, África. Então foi uma época que a economia do Brasil estava crescendo e veio esse monte de dinheiro de fora para o mercado brasileiro. Foi aquela época que a economia do Brasil cresceu, que foi a época que a virada ali do segundo mandato do Lula, o primeiro mandato da Dilma, que o Brasil parecia que ia decolar. E nessa época, quando o mercado brasileiro ficou cheio de dólar, o dólar foi para ali R$ 1,90, R$ 2. Tudo que tinha cotação de valor real, então imóvel, commodities, todos esses bens que são bens de capital ou que são bens não de consumo, bens patrimoniais, todos eles aumentaram muito o valor. Todos. Assim, foi uma coisa que. Então, quem tinha imóvel viu do dia para a noite seu patrimônio dobrar ou triplicar. Por quê? Porque o capital especulativo que correu dos Estados Unidos, uma parte veio para cá. Aí, com as cagadas do nosso governo, os problemas de estabilidade política, de corrupção, e também com a volta ao normal dos Estados Unidos, esse dinheiro foi embora. Mas a gente viveu uma bolha ali de 2008 até 2012, 13, até aquelas manifestações de 2013, a gente viveu uma bolha econômica aí que a economia cresceu bastante, e os bens de capital e os bens de patrimônio tiveram uma valorização considerável e os preços não caíram. Eles estão sendo corrigidos pela inflação, mas eles não caíram. Certo?
Mas, enfim, são essas discussões que nós vamos ter ela mais aprofundada no dia do seminário, tá? Então, eu quero que vocês defendam esse tributo, depois critiquem e depois se posicionem. Seminário dia 23/9, regras. Deixa eu abrir aqui para mim, porque eu não estou vendo o que eu mesmo estou projetando. Espera aí, cadê? Todos os membros do grupo participam, ou seja, todo mundo fala. Não tem daquela que, fulano fez o PowerPoint, fulano fez a capa. Todo mundo fala. A ideia é que vocês entrem na discussão. Então, não tem migué. Quem que vai estar no grupo? Fulano não participou, fulano não ajudou. Quem tiver com o nome na apresentação que vocês fizerem e falar, vai ficar com nota. Quem não participar, e é claro, tipo, eu tive um compromisso de trabalho no dia, eu fiquei doente, manda mensagem e a gente conversa, sem problema. Mas quem não participar ou não justificar, vai simplesmente ficar sem nota, sem prazo, sem conversinha, sem segunda chance, até porque é a última aula antes da semana de provas, aí eu vou estar atulhado de prova para corrigir na semana seguinte, eu não vou ter tempo nem condição de receber trabalhinho escrito extra. Professor, dúvida, isso é Manda. o PI? Não, esse é o trabalho da nossa matéria. Só o trabalho mesmo, tá? Esse é o trabalho da nossa matéria. A gente vai ter uma atividade avaliativa, tem esse trabalho aqui e tem a presença e a participação de vocês em sala. É a nota do primeiro bimestre. PI é no segundo. Entendi. Tá? Eu nem estou sabendo como é que está o PI de vocês. Esse semestre eu não estou envolvido no PI. A não ser que algum professor me chame para participar das avaliações, eu nem sei do que se trata. Não está comigo. A gente meio que reveza, eu coordenei 2 turmas semestre passado, nesse eu não estou participando. Tá? O trabalho vale 3 pontos na nota do bimestre. Parece pouco, 3 pontos. Mas isso significa que quem não fizer, no máximo, fica com 7, que é a média. Então, é uma nota que é pequena, mas que, se vocês não participarem, muito provavelmente vocês não vão ter média no primeiro bimestre e vão ter que correr atrás no segundo. Beleza? Eu vou mandar esse texto aqui para vocês no WhatsApp agora. Lá no grupo da turma. Espera aí. Deixa eu abrir aqui o grupo da turma. Tá aqui. Acabei de mandar. Tá lá no grupo. Depois eu vou pôr no Ava junto com o link da aula quando eu subir esse link pro Ava. Provavelmente amanhã, porque eu tenho que esperar o YouTube processar o arquivo. Certo? Então, deixa eu agora abrir a outra tela com a matéria de hoje. Cadê aqui uma janela? Isso. Estão vendo a tela? Sim. Tá, eu vou mandar esse arquivo para vocês também. O arquivo da aula passada era o mesmo da retrasada. Então, eu não mandei arquivo semana passada, porque a aula 3 ficou com o conteúdo da aula 3 e 4. Hoje, a gente encerra as modalidades de tributo. Oi, mãe, boa noite. Como vocês sabem, família sempre presente, né? Hoje a gente encerra as modalidades de tributos, falando das contribuições. E falando de contribuições, eu vou acabar falando de outros pontos do nosso direito constitucional e do nosso direito tributário. Então, é um tema um pouquinho mais extenso do que os demais. Então, a gente vai tratar só dele hoje, certo? Deixa eu mandar o arquivo para vocês no WhatsApp também. Espera aí, deixa eu achar o arquivo. Regimento tributário. Tá, o arquivo está no WhatsApp de vocês também. Tudo bem. Então, a gente falou semana passada de impostos, taxas, empréstimo compulsório e contribuição de melhoria.
Falamos também na aula retrasada das imunidades, das hipóteses de não aplicação dos tributos, de fato gerador. Então, hoje a gente encerra as espécies de tributos falando das contribuições, que também estão presentes lá no artigo 147, é esse mesmo número da Constituição. Então, por que nós temos, além dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria e do compulsório, essas contribuições? Os impostos, eles surgem do direito soberano do Estado, é um dever de império. Nós pagamos impostos porque somos súditos do Estado e o soberano tem direito de manter as suas atividades por meio dos nossos recursos. As contribuições de melhoria, elas advêm do fato de que, às vezes, as ações do Estado geram enriquecimento particular. Então, por exemplo, se inauguram uma estação de metrô a 50 metros da minha casa, o valor da minha casa se multiplica, esse lucro que eu estou obtendo, essa valorização do meu patrimônio que eu estou obtendo, é pessoal e advinda de dinheiro público, então é justo que eu divida um pouco com o público. O empréstimo compulsório é um valor que vai ser tomado dos particulares numa situação de urgência, calamidade ou guerra. Investimentos urgentes, calamidade ou guerra. E as taxas são quando os serviços prestados por algum órgão público são prestadas direta e individualmente para um contribuinte. Exemplo clássico, as taxas de fiscalização para a emissão de alvarás. Então, a gente vai ter aí uma forma de tributo para cada forma de relação que os particulares têm com o Estado. Uma eu pago por serviços que são prestados só para mim e não para todos, tipo recolhimento de lixo. Uma por valorizações que eu recebo nos meus patrimônios por conta de ações do Estado. Uma para financiar situações de emergência. Nós poderíamos ter tido um empréstimo compulsório, se estudou isso. Não foi aplicado, graças a Deus, mas se estudou isso por conta da pandemia de coronavírus. E outra simplesmente pelo fato de sermos súditos do Estado, que é o imposto, que é quase sinônimo de tributo, né? Nós no Brasil pagamos muitos impostos. Não é verdade que no Brasil nós pagamos muitos impostos, porque nós pagamos impostos, taxas, contribuições, né? Piadinha bem ruim, mas serve para ilustrar o que a gente vive. E o quinto tipo de tributo é a contribuição. Não confundam com a contribuição de melhoria, que é uma espécie específica, como eu já falei, que vem da valorização de um patrimônio privado por conta de uma obra ou de um serviço público. A casa era do lado do brejo, transformaram o brejo num parque. Aí a tua casa que valia 100 mil passou a valer 800 mil. Você está lucrando 700 mil reais por conta de uma obra pública que custou alguns milhões de reais. Então, dê a sua parcela para o Estado. As contribuições, por sua vez, elas advêm do fato de que vivemos em sociedade. E como vivemos em sociedade, nós temos que ser solidários uns com os outros na persecução das finalidades do Estado. Então, nós temos que prestar contribuições, porque, ao viver em sociedade, nós temos compromissos não só com o Estado, não só com o governo, mas nós também temos compromissos com os idosos, com as crianças, com os mais velhos, com os necessitados. Você já falou idosos. Os mais velhos, que não necessariamente... Me repetir? Eu tenho um corretor aqui, que é o Vicente, que está corrigindo as coisas que eu falo. Desculpa. Nós temos, então, compromissos com os idosos, com os necessitados, com as crianças, com todos aqueles que precisam de ajuda. E esses serviços sociais são prestados
mediante o pagamento de contribuições. Então, o fato gerador da contribuição não é simplesmente a previsão em lei da prática de um determinado ato, como acontece no imposto, mas eu preciso que, além desse fato gerador, o Estado também forneça ou exerça, com o dinheiro daquela contribuição, um determinado serviço ou que ele pratique uma determinada atividade. Por exemplo, a maior parte das contribuições que nós prestamos, isso a gente vai estudar com bem mais detalhes, quando formos estudar os impostos, os tributos em espécie, ou seja, quando formos estudar cada tributo, a gente tem vários tributos que servem como contribuições sociais. E as contribuições sociais, elas vão estar voltadas para ou o domínio econômico, que é o caso da CID, ou o financiamento da Seguridade Social, ou o financiamento de um sistema profissional e de um sistema de prestação de serviços a uma determinada categoria profissional. Então, assim, não é como na taxa que você tem uma contraprestação. Então, eu pago a taxa de lixo porque o governo pega o lixo na minha porta e eu pago por essa comodidade. Mas eu pago em solidariedade ou à minha categoria profissional, ou ao funcionamento da economia, que beneficia a todos, ou em solidariedade aos mais pobres e aos necessitados. A gente tem aí algumas exceções, né? A gente estudou os princípios, né, da tributação na nossa segunda aula. Vocês lembram no princípio de legalidade, né? O princípio de legalidade diz que os tributos só podem ser estabelecidos por lei. E normalmente, quando a gente fala em lei, nós estamos falando aqui de leis ordinárias. E vocês sabem, já ouviram falar na diferença entre lei ordinária e lei complementar? Dei aqui. Sabem a diferença? Eu lembro ter uma aula ter falado, mas não lembro. Ok. Uma lei ordinária significa comum. É uma lei que é aprovada no Congresso Nacional sobre qualquer tema que não for inconstitucional e que vai ser aprovada pela maioria simples dos parlamentares. Então, uma lei ordinária, se instaurou uma sessão na Câmara e no Senado, vai ser aprovada pela maioria simples, ou seja, metade mais um dos parlamentares presentes numa sessão. Eu posso ter uma lei ordinária aprovada por 20 ou 30 deputados federais e 4 ou 5 senadores, desde que haja acordo de liderança e a mesa da Casa Parlamentar paute a matéria. Já as leis complementares, elas vão ser exigidas sempre que na Constituição houver um artigo que diga na forma da lei. Então, vai ser cobrado o imposto sobre grandes fortunas na forma da lei. Quando eu estou falando de lei complementar, isso significa o quê? Que ela completa a Constituição. Então, eu tenho ali um direito, uma garantia, uma política pública a ser estabelecida que completa o texto constitucional e que, enquanto essa lei não for votada, aquele dispositivo constitucional não entra em vigor. Por que não tem imposto sobre grandes fortunas até hoje no Brasil? Porque a lei complementar, que vai completar o texto da Constituição, dizendo o que é uma grande fortuna, qual que é a alíquota, qual que é a forma de cálculo, qual que é a periodicidade da cobrança. Essa lei não foi aprovada.
Então, eu posso estabelecer contribuições por lei ordinária. Aliás, eu posso estabelecer os tributos, via de regra, por lei ordinária. Tem uma exceção para as contribuições, que é quando você vai criar uma nova contribuição social, ou seja, uma contribuição para financiar a Seguridade Social, que eu já vou explicar o que é Seguridade Social, com uma nova base tributária imponível. O que significa nova base imponível? Significa que eu vou cobrar a respeito de novos fatos geradores. Se eu for criar uma nova contribuição social e os contribuintes dessa contribuição social ainda não são tributados, eu preciso fazer isso por lei complementar. E normalmente isso não acontece. Por quê? Porque quando o governo vê esse problema, ele prefere simplesmente aprovar um imposto, porque o imposto não está vinculado à Seguridade Social, o dinheiro do imposto você usa com o que você quiser, e imposto você cria com lei ordinária. Então, preciso de menos votos no Congresso e o dinheiro não fica amarrado. Vocês lembram também do princípio da anterioridade? Lei que estabelece aumento, diminuição de imposto, criação de novo imposto, extinção de imposto, ou de qualquer tributo, aliás, estou usando imposto como sinônimo de tributo, desculpem. Lei que estabelece ou que modifica a relação tributária só vale no ano seguinte à sua aprovação, respeitado ainda o prazo mínimo de 90 dias. Isso não vale, vocês devem se lembrar, naquelas situações de empréstimo compulsório, porque ele depende de urgência e de emergência. Não vale no caso da CID combustível, quando houver redução. Eu já vou falar da CID para vocês daqui a pouquinho. Quando for redução da CID, não precisa esperar um ano. E eu já vou explicar o motivo. E também não vale quando esse tributo for uma contribuição social voltada para o financiamento da Seguridade Social. Nesses casos, 90 dias a alteração está em vigor. Ô, Luana, pode falar. Professor, teve uma época em que o SUS estava obrigando as pessoas a fazer o cartão SUS para poder ser atendidas. Eu não sei, tipo, se ainda é assim, há muitos anos eu não precisei do SUS. Continua sendo. Mas assim, eu lembro que eu reparei no número do cartão SUS e era o número do meu PIS, entendeu? Eu não sei o motivo disso, se o SUS é sustentado através dos contribuintes, ou se era que é o mesmo número da tua Previdência Social. Isso, eu não sei se era um projeto de lei que entrar em vigor, que só poderia ter direito quem contribuísse, porque tem muitas pessoas nesse Brasil que não tem nem CPF, quem diria número de previdência, né? Então, CPF, o Estado vem agindo ativamente para que as pessoas façam o cadastro, e a orientação é que quando alguém chega ao serviço de saúde sem CPF, sem registro de nascimento, é que automaticamente seja encaminhada para o assistente social. E isso também é parcialmente financiado pelas contribuições que mantêm os serviços de assistência social. Então, hoje, assim, que não tem CPF no Brasil não são muitas pessoas. E, de fato, o número do PIS, ou do PASEP, caso seja funcionário público, é o mesmo número do cadastro da carteira do SUS, que é o mesmo número de registro na Previdência Social. Basicamente, a identidade social do indivíduo é aquele número. Então, vai pedir um benefício previdenciário, é aquele número, vai usar o sistema de saúde, é aquele número, vai pedir um Bolsa Família, já falei, né? Vai pedir auxílio emergencial, é aquele número, que é o mesmo cadastro do indivíduo junto ao sistema de Seguridade Social, e que vai estar vinculado a um CPF. Isso aí, então, normalmente, eu não tinha, até bem pouco tempo atrás, eu não tinha cartão do SUS. Mas não é obrigatória a utilização do cartão do SUS, eu chego com o meu documento e sou atendida. Porque quando você chega na unidade do SUS, eles vão digitar o teu CPF e vai puxar o seu número de PIS, que é o teu número do seu cartão do SUS. Você não precisa portar o cartãozinho.
mas você tem um cadastro no SUS. Não, sim, isso é fato. Isso todo mundo tem, na verdade. O cartãozinho, a maior parte das pessoas não tem mesmo. Isso aí é meio Não, que o cartãozinho não, mas o registro no SUS ou o registro assim dentro de alguma base, eles conseguem localizar. Sim, sim. Todo mundo sim. Se você, assim, há portas de entrada para esse cadastro. Então, quando você é registrado em carteira de trabalho pela primeira vez, se o seu primeiro emprego é um emprego no setor público, você vai ser registrado no PASEP. Se o seu primeiro emprego é no setor privado, que é a maior parte das pessoas, você vai ser registrado no PIS. Se você não teve nunca um emprego e vai usar o SUS, você vai ser cadastrado pela porta do SUS. E assim vai. E essas bases de dados são integradas. E essa questão do SUS ela é importante porque você vai ter o seu cadastro do SUS via de regra no seu município de residência ou domicílio. Por que isso é importante? Porque os municípios recebem a parcela deles de tributo que vem da União para manter os sistemas de saúde de acordo com o número de usuários. Então, eu sou morador de um município da região metropolitana, sou morador de Piraquara, porque eu trabalhei muitos anos lá. E eu vou usar o sistema de saúde em Curitiba, indo direto à unidade básica de saúde de Curitiba. Eles vão me mandar para o meu município, a não ser que seja um caso de urgência. Por quê? Porque o município de Curitiba não vai receber pelo teu atendimento. O Piraquara não tem hospital, não tem tomógrafo, nem sei se tem, se não tem. Aliás, hospital eu sei que não tem, porque o hospital que tinha lá fechou. Eu preciso fazer um atendimento em Pinhais, em Curitiba ou em Campina Grande do Sul, no Angelina Caron. Eu vou passar pela UBS, o médico vai me dar a guia me encaminhando, porque se não for assim, o município lá onde eu vou ser atendido não recebe. Então, há uma vinculação do indivíduo com o município de residência ou domicílio. E é por isso que é necessário que a pessoa, quando vai usar o sistema de saúde pública, se vincule a um município. Eu nunca tive carteirinha do SUS, e eu até bem pouco tempo atrás não tinha mesmo. Mas quando você for precisar da saúde pública, eu tirei a minha carteirinha do SUS agora para tomar vacina. Quando você for usar o sistema de saúde pública, você precisa estar vinculado a um município e é lá que você vai ter atendimento à UBS, que é a porta de entrada para você usar um hospital, para você usar um CAPS, para você passar por uma consulta com um especialista, para você fazer uma cirurgia eletiva. Professor, dúvida particular. Você nunca tomou vacina no SUS? Eu não sou de Curitiba. Então por Eu isso que eles tomei não localizam. vacina anos atrás em Goiás, que teve lá uma epidemia de febre amarela, e as minhas outras vacinas, quando eu tomei, faz muitos anos, e eu nem tinha... Criança não tirava CPF. Eu fui ter CPF, acho que eu tinha 15, 16 anos, e aí eu já tinha tomado todas as vacinas. Nossa, mas só que... Não, apesar de que as vacinas a gente tem que tomar várias ao decorrer da vida aí, né? Tipo hepatite, HPV, essas coisas assim, né? Que a gente tem que tomar. Isso eu tomei porque eu trabalhei em hospital. Sim. Então eu tive que tomar absolutamente todas. Mas, nossa, eu achei que ficava, tipo, num sistema único geral do Brasil, assim, sabe? Hoje sim, hoje fica. Mas antigamente não. Entendi. Tanto que... E a ideia, inclusive, é que as escolas ajudem a alimentar esse sistema, porque elas exigem carteira de vacinação, puxa no sistema, não tem sérios dados. Os próprios pediatras públicos particulares lançam isso numa base de dados pública. E o que você tem, assim, agora outra questão. O que você acha dos pais, por exemplo, que não vacinam os filhos em nenhuma fase da vida dessa criança, apesar do Ministério Público ir lá, mandar notificação, intervir, enfim, e eles não vacinam? O que eu acho a respeito dos pais que não vacinam? Existe um movimento anti-vacina, né, que diz que as vacinas são prejudiciais. As vacinas, como toda medicação, oferecem riscos. Então, tem gente que morre porque tomou vacina? Tem. Né?
Mas o que eu penso é o seguinte: a gente vive em sociedade, e viver em sociedade nos traz obrigações uns com os outros. Então, eu acredito que esses pais, eles devem, de alguma maneira, serem responsabilizados, porque eles não têm o direito de trazerem de volta epidemias, pandemias, doenças erradicadas por conta de uma posição pessoal. Agora, eu não sei, por outro lado, se as intervenções do tipo que tiram guarda, se elas são a medida mais apropriada a respeito disso. Eu acho que quando você tem o interesse de criança, da criança em receber a vacina e dos grupos onde essas crianças estão inseridos em permanecerem protegidas contra as epidemias, eu acho que é justa a intervenção do Estado. Mas eu acho que, por exemplo, tirar uma guarda ou suspender um poder, um pátrio poder, é uma medida extrema, sabe? Fala, Wagner. Professor, a gente está falando um pouco aí do SUS. Queria saber uma opinião sua, não sei se é uma polêmica. Você acha que no Brasil um dia poderia surgir a saúde privada igual nos Estados Unidos, ou você acha extremamente complicado? O que, uma privatização total do sistema de saúde? Sim. Olha, nós já temos, né, um sistema de saúde privado que atende uma parcela aí considerável da população, acho que 20, 30% da população brasileira não faz uso do SUS. Só que para você ter um sistema de saúde plenamente privado, você teria que ter pelo menos no Brasil, né? Você teria que ter a Seguridade Social saindo do sistema tributário, porque nós pagamos pelo SUS. Então, a gente, usando ou não o sistema de saúde, a gente paga por ele. Isso teria que sair do sistema tributário e essa riqueza, esse valor que é arrecadado pelo Estado, ele voltaria para a economia, isso geraria uma riqueza que permitiria que mais pessoas pagassem pelo sistema de saúde. E daí nós teríamos que ter uma política que o pessoal chama de vouchers, que é quando o Estado ele deixa de prestar um serviço e ele prefere, ao invés de prestar o serviço, ele pagar para que os particulares usem esses serviços. Porque nós não teremos, num espaço médio ou longo no Brasil, uma situação em que todas as pessoas tenham acesso à medicina privada. Nos Estados Unidos, você tem alguma saúde pública, apesar de eles não terem um sistema como o SUS. Não é verdade que o sistema lá seja 100% privado. Existe saúde pública. E nós temos lá também uma rede muito grande de hospitais beneficentes e de sistemas que são mantidos por universidades, por igrejas, como nós temos aqui, né? A gente tem aí o Hospital Evangélico, a gente tem o Hospital Cajuru, que é de uma universidade, a gente tem a Santa Casa, que é da igreja, a gente tem vários hospitais que são beneficentes e não públicos e recebem do Estado para prestar serviço. Então, eu não sei se essa transição, se ela seria desejável, sabe? Eu adoraria pagar menos impostos por conta de um sistema de saúde que eu não uso, mas eu não sei se isso é socialmente viável, sabe? Eu não sei se a gente algum dia vai viver isso no Brasil. Diga, Larissa. Professor, voltando um pouquinho sobre a vacinação, o que você acha sobre a vacinação, tipo, do Covid, tipo, ser obrigatório? Porque, assim, eu vou pro Rio final do mês e eu vi que agora eles estão, tipo, exigindo vacinação lá, tipo, se eu for em algum lugar, tipo, mais, tipo assim, sei lá, se eu for, sei lá, no Cristo Redentor, tipo, tem que apresentar a minha carteira de vacinação, tipo, do Covid. Qual a sua opinião, tipo, pessoal, sobre isso? Você acha que deveria, tipo, tá correto isso? Não deveria ser assim ou algo do tipo? Jéssica, pode falar antes, aí eu já respondo também. Não, na verdade é só para complementar, já dando uma resposta assim da minha parte. É uma questão de responsabilidade social. Se você não tem uma responsabilidade com você, você tem que ter uma responsabilidade com o próximo. Então, por exemplo, peguei Covid, mas quero viajar com Covid, enfim. Isso é uma questão de bom senso. A pessoa está ali do seu lado, ela também tem família, enfim. Não estou discutindo nem nada, só dando minha opinião mesmo. Então, a questão da obrigatoriedade das vacinas, eu acho totalmente necessária em questão de quesito de sociedade. Mas óbvio que antes de você vacinar, você assina um termo se você quer ou não vacinar. Se você não quer vacinar, você vai arcar com o risco dessas consequências. Sim. Eu acho que, assim, eu tomei a vacina, tomei a primeira dose, estou esperando a segunda agora, daqui 2 semanas recebo.
Minha esposa tomou, minha mãe tomou, recomendo a todos que tomem a vacina, quem ainda não tomou. Mas eu, pessoalmente, eu tenho sérias restrições a esse modelo de passaporte vacinal ou restrição das pessoas circularem sem as vacinas. Isso por um motivo muito simples. Nós estamos tomando vacinas experimentais. Nós não estamos tomando um tratamento que é comprovadamente eficaz e testado e com os riscos mensurados. Nós estamos todos participando por conta da urgência da situação, e é justo que seja assim, mas nós estamos todos participando de um grande experimento médico. Então, eu não posso dizer que eu não entendo as pessoas que temem receber essa vacina. E eu não acho que o Estado tem que ter o poder de restrição de circulação, de direito de ir e vir, porque esse é um direito e garantia é uma garantia fundamental. Está na Constituição, e eu sou da opinião que os direitos fundamentais lá do artigo 5º, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de trabalho, liberdade de patrimônio, esses direitos e garantias a gente tem contra o Estado. Então, se eu dou para o prefeito, se eu dou para o governador o direito de estabelecer restrições a respeito disso, eu acabo criando um precedente muito perigoso para as liberdades civis, sabe? Eu não tenho problema nenhum em dizer que, assim, eu tomei a vacina, recomendo que todos tomem, mas isso de eu ter que apresentar a carteirinha de vacinação para entrar num restaurante, eu não... Sei lá, se o dono do restaurante quiser exigir, o restaurante é dele. Mas isso com força de lei, com portaria de prefeitura, ou você toma vacina ou você não entra no seu local de trabalho, ou você toma vacina ou você, sei lá. Se a companhia aérea quiser exigir por decisão dela, concordo, porque a companhia aérea do dono da companhia aérea, ele exige o que ele quiser. Mas isso vindo de portaria, de prefeito, eu acho bem complicado, assim, por uma questão de direitos civis. Ah, com certeza. Eu só perguntei mesmo, pra saber a opinião, sabe? Porque tem muitos lugares agora que tá exigindo. Quanto é que eu vi uma notícia que as Eu acho que assim, companhias se o dono aéreas do lugar, se o dono do exigir. lugar quiser exigir, ou se eu aqui na minha casa falar, você só vem nas festas aqui em casa se apresentar a vacina, maravilha. Agora, o Estado fazer isso, eu acho que é temerário. Aham. Não, concordo. Gente, só pra dizer que eu sou totalmente a favor da vacina, tô indo tomar amanhã, tá? Não quis dizer nada ao contrário, pelo amor de Deus. Era só pra saber a opinião do professor mesmo, tá? Não, é que hoje esse assunto tá tão radicalizado que é bom a gente tomar cuidado antes, porque as pessoas já vão sair falando, é anti-vacina, não sei o quê, sabe? E, pelo amor de Deus, não, sabe? Os Não, e também em nenhum momento eu manifestei aqui que eu falei pra Larissa, tipo assim, nunca, só manifestei minha opinião com relação a isso, porque pode ocorrer de ter, obviamente, respeito a opinião de todos, mas não quis dizer, tipo, ai, não, ela vai lá colocar aquela antivacina, meu Deus, não. Não, era só pra saber a opinião mesmo, é que fiquei bem em dúvida, né? Tipo, porque tem isso, não pode impedir da pessoa ir e vir, e daí exigir isso. Aí, por isso que eu queria mais saber a opinião, não mas pode, obrigada, né? gente. Que nem esse exemplo, esses toques de recolher que a gente tinha aí até a época da bandeira vermelha, que depois das 9 da noite, depois das 10 da noite, não pode sair na rua, sabe? Isso é coisa de governo ditatorial, sabe? Tinha toque de recolher na Alemanha nazista. Isso nem funcionou, na verdade, em muitos casos, né? Eles nem têm como fazer cumprir também, não tem nem polícia para cuidar. Mas assim, professor, eu acredito que além do Estado ser a grande autoridade, o povo é a maior, né? Então, se vários locais tomarem essas medidas de restrições, por exemplo, você não vai entrar nesse local aqui, e começarem a se manifestar assim, o Estado vai ver que, tipo, tudo bem, então se vocês estão impondo as próprias restrições de vocês, então não tem por que a gente falar que, tipo, vamos proibir, não vamos proibir, entendeu? Tem muito lugar fazendo isso, e isso é para as pessoas criarem consciência com relação a isso, né? Eu acho justo. Então, assim, eu tenho uma empresa, eu tenho 20 empregados. Aí eu abro e eu não exijo apresentação de comprovante de vacina. Aí o sujeito chega lá com Covid e contamina 10 dos meus empregados. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que fechar a minha empresa por 15 dias. Eu estou expondo a saúde daquelas pessoas, esses empregados, e eu mesmo. Eles podem ter filho imunodeprimido, eles podem ter esposa em grupo de risco. Eu vou estar gerando um prejuízo econômico e eu vou estar gerando um risco de vida para as pessoas. Então, eu, empresário, acho que posso
ter a prerrogativa de escolher se eu devo ou não fazer isso. Agora, entre adultos em área pública, pelo amor de Deus, cara, isso eu acho intolerável, sabe? Por mais a favor que eu seja da vacinação, eu acho uma situação dessa intolerável. Luana ainda quer falar? Tá com a mão levantada? Oi, professor, eu quero falar assim, só para responder aqui a Larissa, é que assim, meu marido é carioca e a gente sempre está no Rio, tipo, de 2, 3 vezes por ano a gente está indo para lá. Então, Bacana. assim, a questão da imposição da vacinação no Rio foi mais por um quesito cultural. Por quê? Porque, gente, no Rio de Janeiro, as pessoas não respeitam nada, nada. Eu fui para lá em janeiro batizar minha filha, eu juro para vocês, em nenhum lugar as pessoas usavam máscara, nem no mercado, na farmácia, cara. Eu fui na farmácia comprar fralda para minha filha, o farmacêutico estava sem máscara. Então, assim, é uma coisa absurda. Cara, o Rio é um lugar peculiar, cara. Eu já tive algumas vezes lá na cidade. Eu gosto muito do Rio, mas é um país à parte, assim, é muito diferente, sabe? Então, assim, eu entendo, assim, o lado do governo, porque o sistema de saúde no Rio de Janeiro, gente, é uma coisa absurda. Eu, em 2018, eu fui mordida por um cachorro lá, eu rodei 8 hospitais e não tinha uma vacina antirrábica em nenhum dos hospitais. Qualquer hospital do Rio de Janeiro que tu chega para ser atendido, tem pessoas na fila de espera com fratura exposta, pessoas dormindo no chão há 2, 3 dias para conseguir um atendimento. Então, é uma coisa tão fora do comum que a gente fica imaginando. Imagina se, né, entra num colapso de novo pela Covid. O Estado, ele não aguenta, ele já não aguenta sem pandemia, imagina com pandemia. Então, assim, é uma questão cultural. O cenário do Rio é outro, gente, totalmente fora da nossa realidade. E totalmente, assim, meu Deus. Mas o que eu fico pensando é se o Rio botando essas condições, se ele, com todos os problemas sociais e de governo que tem, se ele vai conseguir impor isso aí. Bom, Isso que eu fico pensando também. Eles não controlam nem a cidade lá, quem dirá controlar, pedir a carteirinha de vacinação das pessoas. Daí eu fico tipo, mas A área do Cristo Redentor ela é privada, né? Ela é da igreja. Então eles botam lá na porta, você não entra. Mas nas áreas públicas no Rio, eu não sei como é que eles vão fazer isso, não, cara. daí que entra a questão da desigualdade social. Dentro da favela, o cara vai poder entrar, porque na Rocinha tal, nesses lugares, eles têm shopping dentro, tem banco. Ali a lei é deles, ali não tem como impor. Mas na região turística, daí eles vão impor. Então, tipo, pelo menos quem É a mora. região que eles governam mesmo, né? A Zona Sul e a Barra. O resto, cada um por si, cara. Nas regiões nobres, a lei vai funcionar. Agora, dentro da favela, como não existe lei, a lei é eles que fazem, daí o povo que morre. Eles também não se importam muito com isso. Não só na favela, né? Zona Norte inteira, que são bairros que. É porque assim, o pessoal que não conhece o Rio tem a impressão que ou é tudo praia maravilhosa ou é favela. E não, é uma cidade. Tem bairros bons que não são famosos, tem regiões, bairro de classe média, bairro de classe baixa, tem de tudo, assim, uma cidade grande, uma cidade mais ou menos bem estruturada, só que ela é muito fragmentada pela geografia e nos morros as pessoas ocuparam, então ficou um troço, tipo, que fugiu do controle, sabe? Ali na Zona Oeste, ali em Bangu, Realengo e tal, o pessoal pode ser que a maioria respeite, só que eu duvido que os comerciantes irão levar isso a sério, porque ali já a lei também já não existe. Eu falo isso porque a minha sogra mora em Bangu e qualquer lugar que tu ia lá, ninguém usava máscara. Então, tipo, não só ali, na Vila Militar, que a família do meu marido toda é militar. Então, assim, na Vila Militar pode ser que sim, mas passou da Vila Militar para fora, a vida é outra. Os próprios militares, inclusive. É um lugar peculiar. Se tiverem a oportunidade de conhecer o Rio, conheçam, é um lugar e tanto. Eu conheci, nossa, a pessoa que me apresentou o Rio, infelizmente, ele faleceu esse ano, mas, nossa, que lugar, assim, eu conheci justamente os lugares, assim, que precisa mesmo, de fato, conhecer. Favela, enfim, ele me explicou tudo muito detalhado. Quando eu vi, é outra realidade mesmo, é outros 500 lá. O negócio é você tirar uns dias para conhecer a Zona Sul, para ver as praias, o aterro, mas também pegar um trem da Central e ir para a Zona Norte ali para você ver a real ali, ou então andar do BRT. E pegar um jogo no Maracanã, né, por favor. Claro, isso aí é de lei, né?
Pô, você falou do Bangu, eu fui ver um jogo do Bangu, que eu gosto de futebol, gosto de conhecer estádios, eu fui lá no Moça Bonita ver Bangu e Boa Vista, pelo Ai, Carioca. professor, então você tem que ir no meu bar, porque eu tenho um bar do Flamengo aqui em Curitiba. Tu tem que ir lá conhecer. Opa, vamos depois marcar aí um bota fora da turma lá. Beleza. Tá certo, então. Pessoal, estamos aí com 1 hora de live já. As contribuições, o que eu tinha para falar, assim, eu tenho muita coisa para falar sobre contribuição, mas que eu já vou começar, então, eu vou tocar desse assunto a partir da semana que vem, porque aí eu já começo a explicar as contribuições, já começar por elas, nos impostos em espécie. Aí já vou falar do PIS, da COFINS, da CSLL e vou falar da CID, que incide sobre, principalmente, royalties e gasolina. Então, a gente já segue aí ainda nas espécies de tributos, mas eu já explicando já alíquotas e formas de pagamento e formas de funcionamento desses tributos. Beleza? Pode ser? A gente aí começou a discutir SUS e funcionamento do sistema de seguridade social e, enfim, é bom. Eu não gosto de cortar quando essas coisas vêm, porque são assuntos que são importantes também, apesar de não serem diretamente ligados à matéria. Então, aí a gente, semana que vem, segue com contribuições, mas aí eu já vou enriquecer o material que eu preparei hoje com competência, incidência, alíquota e forma de pagamento das contribuições. E o Camus? Não, isso é outro assunto, isso é filosofia. Tá certo? Fala oi, Lorena. Oi, de novo. Eu da próxima vez vou fazer um pão de alho pra vocês, porque o meu pão de alho é muito gostoso. E ela falou alguma coisa sobre pão de alho, galera. Tá bom? Ela falou que vai fazer um pão de alho pra gente, viu? Só. A gente já leva lá quando for fazer a contribuição no Bar do Flamengo. Eu sei fazer pão de alho. Lá a churrasqueira. Olha só que prendada. Pão de alho lá na churrasqueira, lá tem churrasqueira. Opa! Boa, legal. Então é isso aí, tá marcado já. Novembro, dezembro, bota fora da turma no Bar do Flamengo. Onde é que fica? A terra do Flamengo lá? Fica no Cristo Rei, professor. Fica no começo da delegado. Eu sei onde que é teu lá. Sim, é meu. É ali perto do Jardim Botânico. Eu sei onde que é ali. Então, Lá churrasco. A gente festinha ganha vai ser chopp. lá. Não tem que... Se eu for com a camisa do Paraná, vocês não vão me bater, não, né? Do Paraná, não. Só não pode ir com a camisa do Vasco, Palmeiras, né? De time grande. Do Paraná não tem. Você está indo para o Paraná? Deus Cara, deixa eu trabalhar aqui. Então, beleza, então. Pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui. Obrigado aí pela presença, pela participação. Tchau. E é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu vou continuar online aí. Estou interrompendo a gravação. Tchau.